dos maiores medos que a gente tem desde quando a gente é bem pequenininho é de um intruso na nossa casa no meio da noite. Jamie Closs era uma estudante do ensino médio de 13 anos e em uma noite de 2018 ela estava dormindo quando alguém entrou na sua casa e a sequestrou. Ela permaneceu nas mãos de uma pessoa horrível durante 88 dias. E sendo muito forte e muito inteligente, ela conseguiu escapar. Mas, infelizmente, mesmo conseguindo escapar, a vida da Jamie jamais seria a mesma. Mesmo depois dela ter voltado para casa. Hoje eu vou recontar para vocês a história incrível de sobrevivência de Jamie Closs. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso. E agora tem um bicho. Às vezes na sala da minha casa tem uns mosquitinhos, normal, mas trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Como eu fiz no Natal do ano passado e muitas pessoas deixaram comentários gostando, né, de ter um vídeo aqui no dia de Natal, na verdade na véspera de Natal, esse ano estamos aqui novamente. Porque muitas pessoas não estão nesse momento aqui se preparando para a ceia, não estão reunidos com a família, não tem nenhum lugar especial para ir, ou de repente não gosta dessa data por algum motivo. Às vezes você está longe da sua família, ou longe das pessoas que você gostaria de estar no dia de hoje. Enfim, por qualquer motivo que hoje o Natal seja um pouco mais solitário para você, eu estou aqui para fazer companhia. E todos os casos que eu trago aqui no canal, eles sempre são tristes, mas no Natal eu tento trazer então uma história de sobrevivência, assim como eu fiz recentemente no meu aniversário, para que de alguma forma no final a gente tenha assim um pouquinho de alegria, uma inspiração, uma esperança. E já que eu estou falando aqui de um caso de sobrevivente, eu segui o conselho de vocês, né, que deixaram comentários em alguns vídeos meus para fazer uma playlist de casos de sobrevivente. Então essa playlist já está aqui no canal, eu deixo ela na descrição aqui do vídeo, mas você também pode buscar pelas playlists aqui, né, entrando na página do canal. E vou deixar também essa playlist para facilitar nesse vídeo específico aqui de hoje no comentário fixado também, caso depois do vídeo de hoje você queira assistir outras histórias inspiradoras e incríveis. E eu vou deixar os recadinhos de Natal para o final do vídeo, tá? Então fica comigo até o finalzinho e sem mais demoras, vamos para o caso de hoje. Jamie Closs nasceu em julho de 2005 e na época dos fatos ela estava com 13 anos. Ela era uma aluna da 8ª série e ela tinha um grupo muito próximo de amigos com quem ela amava passar a maior parte do seu tempo. Ela gostava de fazer várias atividades, como dançar, jogar vôlei, também patinação no gelo. E acima de tudo isso, de todas as atividades e dos seus amigos, a Jamie amava passar o tempo com a sua cachorrinha, a Molly. Elas eram assim, grudadas o tempo inteiro. Nas fontes aqui eu pude perceber que as pessoas dizem que a Jamie, ela sempre foi mais reservada, um pouco tímida também, mas isso não fazia ela não ter amigos, ela não socializar, ela só era assim um pouco mais quietinha. E os seus amigos adoravam esse jeito dela, adoravam estar com ela e inclusive achavam ela bastante engraçada. Ela também era muito amada pelos seus pais, o James e a Denise Closs. Ela era filha única, então ela era assim tudo de mais importante na vida deles. Os dois trabalhavam na mesma fábrica, que era uma fábrica de processamento de perus, e eles moravam na cidade de Barron, em Wisconsin, que é uma cidade bem pequenininha. Quando eu pesquisei aqui para fazer esse roteiro, nos dias de hoje, não chega a 4.000 habitantes. A mãe da Jamie, a Denise, ela amava muito a jardinagem, ela gostava de passar o seu tempo no jardim, mexendo com as plantas, com as flores, e o pai da Jamie, o James, ele era um grande fã do Green
Green Bay Packers, que é um time de futebol americano, e ele gostava de acompanhar todos os jogos. E toda a família ali, né, os três, no geral, eram muito unidos. Eles gostavam também de passar muito tempo juntos. A família Kloss era vista pelas pessoas ali da comunidade como uma família de pessoas muito gentis. Os pais ali, eles faziam muito pela comunidade também, eles eram ativos ali, então eles faziam bastante serviço comunitário, principalmente a Denise, ela era participativa também na igreja ali da região. E as pessoas adoravam conversar com o James porque ele amava contar dos seus dias de glória no futebol americano quando ele era mais novo, quando ele cursava o ensino médio. Eu gostaria de ter muito mais informações aqui sobre a Jamie, sobre os pais da Jamie também, mas realmente não tem muita coisa na internet. Esse caso, ele é até recente, ele é de 2018, e mesmo assim não tem muita informação, porque o que dá pra perceber nas fontes é que a família em si ali, os três, eles eram mais reservados, sabe? Eles não eram essas pessoas que gostavam, assim, de ficar compartilhando muitas coisas. Eles gostavam mais de viver ali a vida entre eles. Então, tudo ia muito bem aqui para a família Kloss, principalmente para Jamie. Ela tinha esses pais amorosos que gostavam ali de estar com ela também gostava de estar com eles. Ela ia muito bem na escola, ela era inteligente, tinha amigos. Mas em uma outra parte aqui da região de Barron, as coisas eram bem diferentes para o jovem Jake Patterson, de 21 anos. Jake Patterson nasceu em 17 de junho de 1997 e ele cresceu com o seu pai Patrick e a sua mãe Deborah. Ele também tinha 2 irmãos mais velhos, o Eric e a Katie. E o que a gente sabe da infância do Jake é que ela foi até que normal. Nada muito fora do comum. As coisas começaram a mudar quando Jake tinha 10 anos e os seus pais se divorciaram. Só que aparentemente não foi um divórcio tranquilo, porque de alguma forma isso afetou bastante o Jake. Quando os pais se divorciaram, eles venderam ali a casa onde eles cresceram como uma família. A mãe comprou um outro local para ela morar e o pai comprou uma espécie de uma cabana, né, uma casa, numa região de floresta, assim, mais afastado. E essa casa na floresta ficava na cidade de Gordon, ali também em Wisconsin. E o Jake, ele ficava às vezes com a mãe, às vezes com o pai, sempre transitando aí entre esses dois locais. E quando o Jake estava no ensino médio, que foi no ano de 2011, é dito que ele se tornou uma pessoa bastante isolada. Nas fontes, ele é descrito como sendo esse jovem mais quieto, eles falam muito, assim, dele ser nerd, geek, e eu acho, assim, quando tem esse tipo de descrição, às vezes parece que eles estão falando como se fosse algo negativo, e eu acho que não tem nada de errado em você ser nerd ou geek, tá? Mas é dessa forma que o Jake é descrito. Ele realmente era esse jovem que ficava mais deslocado. Inclusive, tem até uma foto em que a turma que ele estudava estava tirando a foto, então tá todo mundo reunido nessa foto. E no fundo da foto você pode ver o Jake sentado sozinho numa carteira, com a cabeça baixa, assim, ele não queria participar desse momento. O Jake tinha alguns amigos, assim, mais próximos a ele, poucos amigos, mas ele tinha, assim, aqueles amigos que ele socializava um pouco mais. Mas, apesar dele ser descrito como esse jovem mais quieto, mais na dele, esses poucos amigos ali que ele tinha, eles sabiam que não era bem assim o tempo inteiro. Eles sabiam que o Jake tinha um problema ali em lidar com o temperamento dele. Ele era conhecido por ter umas explosões assim de raiva e começar a discutir por coisas pequenas. Por exemplo, em um dia, numa aula de educação física, alguém jogou a bola pro Jake, acabou batendo nele essa bola, foi sem querer, foi ali no meio da atividade, e o Jake pegou essa bola com muita raiva e jogou de volta no rosto dessa pessoa que tinha acertado a bola nele anteriormente. E foi algo, assim, bastante violento, assim, que todo mundo ficou chocado com essa reação. O Jake, ele teve uma namoradinha também aqui durante o ensino médio, o nome dela era Brianna. E esse namoro durou até que pouco, durou cerca de 4 meses, porque a Brianna, ela começou a conhecer esse temperamento do Jake, né? Conhecer que ele não era esse jovem assim tão quieto, tão pacífico. E fora isso, ela começou a descobrir outras coisas que o Jake gostava de fazer na casa dele. E ela ficou
totalmente traumatizada. Ela relatou que ela ia para aquela cabana, né, nessa área de floresta que o pai do Jake tinha. Ela ia para lá para ficar um tempo com o Jake. E ela disse que quando ela estava sozinha com ele lá, além dessa mudança, às vezes, que ele tinha de temperamento de uma hora para outra, uma vez ela estava assim na região ali mesmo de floresta, na mata, andando com o Jake, e o Jake começou a coletar alguns animais mortos, animais que ou tinham morrido ali por algum motivo ou tinham sido atropelados. Ele começou a pegar esses animais e levar para casa. Então ele abria esses animais em casa e ficava examinando o que tinha dentro. E alguns desses animais iam para a parede do quarto dele, principalmente a parte da cabeça. Ele tinha uma espécie de uma coleção. Então isso, né, é claro que assustou muito a Brianna e esse namoro acabou. Como se não bastasse tudo isso aqui, a Brianna ainda descobriu que o Jake, ele era muito mentiroso. Ele mentia assim sobre várias coisas, nem é sobre a questão, por exemplo, mentia porque traía a namorada. Não, ele mentia sobre várias coisas da vida dele, coisas pequenas, coisas grandes. Ela não conseguia acreditar em nada que saía da boca do Jake. Então, esse namoro, obviamente, não durou muito tempo, como eu disse, cerca de 4 meses. À medida que ela foi conhecendo mais, ela foi percebendo que ela tinha que sair logo desse relacionamento. E ela foi muito esperta. Só que, é claro que o Jake não ficou feliz com isso. Ele ficou tão irritado com esse final do relacionamento que um belo dia ele cortou os 4 pneus do carro da Brianna. Quando o Jake fez 18 anos foi quando ele se formou também no ensino médio. E quando os jovens se formam no ensino médio, né, sempre tem o baile de formatura, que a gente vê em vários filmes, tem as fotos, né, tem o livro do ano, todas essas coisas para marcar essa fase da vida ali do jovem. Mas o Jake não quis nada disso. Ele só queria ficar longe da escola e longe das pessoas que lá estavam. Ele não quis entrar em contato com ninguém, ele não deu o número dele para ninguém ali, do tipo, depois a gente se fala, depois a gente se encontra, nem nada disso. Ele continuou ali com a amizade que ele tinha com poucos amigos ali, né, da escola, mas era só. O resto ele não queria mais saber. E até esse momento aqui dele se formar no ensino médio, ele ainda continuava naquela dinâmica de morar às vezes com a mãe, às vezes com o pai, né? Mas quando ele se formou, agora com 18 anos, ele vai morar com o pai assim integralmente. Ele se mudou realmente para a cabana, né, para a casa do pai na floresta. E quem morava já em tempo integral com o pai era o irmão mais velho do Jake, o Eric. O Jake, ele tinha uma irmã mais velha também, mas pelo que eu entendi, ela não estava morando com o pai. Eu acredito que ela deveria estar morando com a mãe, ou às vezes já nem morava com nenhum dos dois. Ela não é muito citada aqui nesse caso, né? Mas o Eric, ele era esse irmão mais velho aqui do Jake, e ele já estava morando na casa da floresta, lá com o pai. Agora estão os 3 morando juntos. E o Eric, ele não é, assim, uma boa influência aqui para o Jake. O Eric, nesse momento que o Jake está com 18, ele já tinha cerca de 23 anos, mais ou menos, e ele já tinha várias passagens pela polícia. E acusações bastante sérias, porque ele tinha nas costas a acusação de agressão sexual. Ele já tinha passado alguns meses na prisão também, ele foi pego traficando drogas. E o que aconteceu nesse momento aqui é que o pai do Jake, ele se mudou ali da casa na floresta. Eu não tenho aqui os motivos pelo qual o pai saiu dali, mas ficou morando só o Eric e o Jake, os dois sozinhos nessa casa na floresta. Ainda aqui com 18 anos, o Jake ele resolveu entrar para a Marinha. E eu não sei exatamente por que ele resolveu entrar na Marinha, mas essa experiência não deu certo. Porque é óbvio que quando você está na Marinha ou no Exército, enfim, você tem que trabalhar bastante. É uma atividade sempre constante, né? E o Jake, ele era descrito nessa época como um cara bastante preguiçoso. Então é óbvio que essa experiência não deu certo. Ele ficou num programa de treinamento aí para tentar entrar na Marinha durante algumas semanas, mas depois de 13 semanas ele foi dispensado. E quando ele foi dispensado, ele tentou então encontrar um emprego, mas ele não parava em emprego nenhum. Só que o caso do Jake aqui não é que ele entrava no emprego, ficava um tempo, alguma coisa dava errada e ele era demitido. Não, ele entrava no emprego, ele ia trabalhar 1, 2, no máximo 3 dias e ele pedia demissão.
E isso foi acontecendo uma vez atrás da outra e, assim, em alguns lugares, gente, ele ia trabalhar apenas um dia. Ele ia no primeiro dia e depois não voltava mais. E isso tudo era porque ele não gostava do trabalho, simplesmente assim, ele era uma pessoa preguiçosa. Pelo menos aqui para trabalhar honestamente, né? Para conseguir coisas positivas na vida, ele era bastante preguiçoso. O Jake, inclusive, ele trabalhou durante 2 dias, não sabemos exatamente, na mesma fábrica de processamentos de peru que os pais da Jamie trabalhavam, né? Que eu citei no início do vídeo, mas eles nunca se conheceram. E o que foi acontecendo é que o Jake ele ficava cada vez mais isolado e sozinho lá naquela casa na floresta. E isso piorou quando o irmão mais velho, o Eric, também se mudou ali dessa casa. Então ele passou a morar sozinho nesse lugar. Então ele não tinha mais contato com os poucos amigos dele, ele ficava cada vez mais isolado lá na casa, procurando animais mortos na floresta para aumentar a sua coleção. Só que chegou no momento aqui que o Jake, com o passar do tempo, sentiu que ele realmente estava sozinho e ele já não estava mais gostando dessa situação. Ele queria alguém, ele queria uma companhia ali diariamente. Ele queria alguém ali para passar o dia a dia com ele, para fazer várias coisas, quem sabe uma namorada. Mas o plano do Jake aqui não era o plano que normalmente as pessoas teriam, que é, então eu vou começar a sair, eu vou achar um emprego legal, eu vou começar a conhecer outras pessoas, vai que eu conheço uma namorada legal e começo a ter um relacionamento com ela e a gente pode ser feliz. Ele não pensou nada disso. Ele pensou assim, bom, já que ninguém quer ser meu amigo, já que ninguém quer ser minha namorada, eu vou sequestrar uma namorada para mim. Então, a gente chega aqui em outubro de 2018. O que estava acontecendo aqui? O Jake, novamente, estava tentando encontrar um outro emprego. Ele consegue um emprego, e ele consegue esse emprego em uma fábrica de queijos. Para dar um pouquinho aqui de noção de localização para vocês, essa fábrica de queijos ficava na cidade de Barron, em Wisconsin, que é a mesma cidade onde a Jamie morava. E, como eu já citei também, a casa onde agora o Jake estava morando, aquela casa na floresta, ficava na cidade de Gordon, ali também em Wisconsin. É uma distância mais ou menos de 1h20, aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, entre uma cidade e outra. Então, agora o Jake está indo para o seu primeiro dia de trabalho nessa fábrica de queijos. E já dando um spoiler aqui para vocês, gente, ele trabalhou durante 2 dias apenas nessa fábrica, tá? Esse primeiro dia, mais um, e acabou. Para ele já estava bom, né? Para ele saber que ele não queria trabalhar. Bom, mas vamos lá. Nesse primeiro dia de trabalho, ele está indo para o trabalho e na frente dele tinha um ônibus escolar. E lá nos Estados Unidos, gente, eu não sei, não posso dizer se é em todos os lugares, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas pelo menos nas cidades que eu conheci, se existe um ônibus escolar e ele para, você tem que parar, tá? Não existe essa coisa assim de você estar atrás de um ônibus escolar, ele vai deixar uma criança e você contorna o ônibus e continua andando, tá? Não pode fazer isso lá. Você tem que ficar parado esperando o ônibus começar a andar novamente. Isso é uma questão de segurança ali das crianças que esse ônibus está transportando. Então, isso acontece. O ônibus para pegar uma criança, né? Uma jovem ali. Essa jovem era Jamie Kloss. Então, quando ela está subindo nesse ônibus, ela está ali interagindo com os seus amigos, ela chama a atenção do Jake, que estava no carro atrás desse ônibus. Quando o Jake olhou para a Jamie e viu ela toda feliz ali interagindo com os amigos, ele decidiu que ela seria a menina que ele iria sequestrar. Ele começou a bolar ali na cabeça dele um plano terrível para pegar a Jamie para ele. Era exatamente isso que ele queria. Bom, o ônibus segue, a Jamie vai, né, para o seu dia na escola e a cabeça agora do Jake aqui começa a funcionar. Porque aparentemente, para fazer o mal, ele não tem preguiça. Para fazer o mal, ele não tem problemas em ficar focado, sabe? Como ele tinha tanto na marinha quanto nos trabalhos que ele tentava. Então, qual era o plano aqui do Jake? Bom, ele começou a pensar que seria mais fácil ele sequestrar a Jamie dentro da casa dela.
E ele começou a pensar em todos os detalhes e nada poderia sair errado. Ele sabia que se ele fosse pegar a Jamie dentro da casa dela, ele teria que enfrentar os pais, provavelmente, né? Ele não conseguiria fazer isso de tirar a Jamie de lá sem que os pais percebessem. Então ele sabia que talvez isso fosse se tornar algo violento, mas ele estava preparado para isso. Ele já tinha decidido que se ele precisasse ser violento com os pais da Jamie, ele seria. Faria qualquer coisa, contanto que ele conseguisse a Jamie para ele. O Jake, então, ele conseguiu uma arma, uma espingarda calibre 12, e eu digo conseguiu, gente, porque ficou um pouco confuso para mim nas fontes aqui. Em algumas diz que ele comprou, em outras diz que ele conseguiu essa arma da coleção de armas do pai dele. Então, assim, ficou um pouco confuso para mim isso, mas de qualquer forma ele consegue esta arma. E ele sabia que ele não poderia deixar nenhuma evidência na casa da Jamie. Ele não poderia deixar nenhum resquício de DNA, por exemplo. Então, para começar, ele limpou todos os cartuchos ali da espingarda. Ele fez isso usando luvas, ele tirou qualquer digital que pudesse ter ali nesses cartuchos, porque, como eu disse, ele não queria deixar nenhum traço para trás quando ele fosse concretizar esse plano. Outra coisa que ele fez foi raspar completamente a sua cabeça, assim, raspar mesmo, sabe? Não deixar nada para que nenhum cabelo caísse. Ele raspou também tudo no rosto, né? Qualquer resquício de barba ou de pelo que ele tivesse no rosto. O Jake, ele tinha um carro, como eu citei, e ele começou a fazer algumas modificações no carro também. Primeiro, ele roubou uma placa de um carro de um vizinho e colocou no carro dele. Outra coisa que ele fez foi na parte do porta-mala. Eu não sei se isso existe em todos os carros, mas no carro do Jake existe uma espécie de um cabo, de uma coisa assim que você puxa se você ficar preso dentro do porta-mala, por exemplo, tá? Então, alguém ficou preso no porta-mala, existe esse cabo que você puxa e aí o porta-mala abre. Bom, o Jake cortou esse cabo, então se alguém estivesse no porta-mala dele, não conseguiria sair. Ele foi até um Walmart, ele comprou várias roupas pretas, ele comprou luvas também, ele comprou uma balaclava e ele estava fazendo tudo isso como se fosse uma operação mesmo, né? Ele colocando todos os detalhes do plano dele em prática. E toda essa preparação dele aqui durou cerca de uma semana. Então, ele viu a Jamie em um dia específico, uma semana depois ele já estava pronto para sequestrá-la. Bem no iniciozinho de outubro, o Jake ele sai da casa dele e resolve colocar o plano em prática. Ele chega na parte da frente da casa da Jamie e ele sabia, né, que era a casa da Jamie porque foi exatamente ali naquele ponto que ela subiu no ônibus escolar, né? E a casa da Jamie, ela ficava à beira da estrada, assim. Não à beira-beira, né? Ela tinha, assim, um distanciamento da estrada, mas não era uma casa, assim, que ficava já grudada com outras casas, ela ficava mais distante mesmo. Então, ele chega na casa da Jamie. Ele já estava com a arma, né, com o carro, tudo pronto para fazer, as roupas, mas ele percebeu que na garagem da casa da Jamie tinha alguém dentro do carro. Muito provavelmente o pai ou a mãe da Jamie estava chegando em casa porque as luzes do carro ainda estavam acesas. Então isso assustou o Jake e ele volta. Então ele desiste do plano nesse dia. 2 dias depois, ele vai novamente para a casa da Jamie. E novamente ele percebeu uma luz acesa em uma das janelas da parte da frente da casa. Isso também ele achou que era um pouco perigoso de agir naquele dia. Então ele também desiste desse plano. Mas na terceira vez, ele não desiste. No dia 15 de outubro de 2018, o Jake ele retorna ali para a casa da Jamie. Quando ele chegou ali na casa, já passava da meia-noite, né? Estava todo mundo dormindo dentro da casa. E antes dele sair ali do carro, é dito que o Jake ele pegou a espingarda e ele colocou na sua própria boca como uma forma de um incentivo. Ele dizia para si mesmo que se ele não conseguisse fazer o que ele estava planejando, que era entrar na casa, tirar a vida dos pais da Jamie e sequestrar a Jamie, se ele não conseguisse fazer isso, ele tiraria a própria vida. Então, depois disso, o Jake, ele dirige ali até a parte da garagem da casa da Jamie.
ele sai e assim que ele sai, quem percebe a presença dele é a cachorrinha, a Molly, a cachorrinha da Jamie. E ela começa a latir muito, assim, ela começa a latir bastante e isso acorda a Jamie. A Jamie levanta e ela olha pela janela da casa e ela percebe que tem alguém do lado de fora. Ela viu o Jake do lado de fora. A Jamie, então, foi correndo para o quarto dos pais. Ela acorda os pais falando que tinha alguém do lado de fora. Então, o James, ele diz para Denise e para Jamie para se esconderem no banheiro enquanto ele ia analisar essa situação. O James, então, vai para a porta da frente da casa e essa porta aparentemente tinha, assim, umas aberturas com vidro. Então, ele conseguia ver que tinha alguém se aproximando da casa. Por algum motivo, o James, ele pensou que pudesse ser um policial. Então, ele começa a gritar, né, para a pessoa que estava lá fora para mostrar o distintivo. Só que a gente sabe que não era um policial que estava do lado de fora, era o Jake. E nesse momento, o Jake também começa a gritar, falando para o James deitar no chão. O James, ele não faz isso, ele continua ali de pé na porta. E é nesse momento que o Jake empunha a arma e atira em direção ao James. A Denise e a Jamie, que estavam escondidas nesse momento, ouviram esse tiro. E elas sabiam que o pior tinha acontecido, porque o James não estava armado, então esse tiro não foi disparado por ele. O Jake, ele acerta esse tiro no James e um tiro de uma espingarda 12 realmente faz bastante estrago. Então o James, ele cai no chão e infelizmente ele perdeu a vida. A Jamie e a Denise, elas estão trancadas em um banheiro nesse momento. Elas pegam um pequeno armário que existia nesse banheiro e colocam atrás da porta para tentar fazer com que essa pessoa que está entrando na casa não consiga entrar no banheiro. E elas vão para a parte da banheira. Elas ficam ali as duas abraçadas na banheira. Enquanto isso, o Jake está no restante da casa procurando pela Jamie. Ele entra em todos os cômodos, ele não acha ninguém até que ele chega nesse banheiro, e o banheiro estava trancado, então ele sabia que a Jamie estava lá. Ele começa a tentar forçar essa porta, ele começa a chutar, ele começa a fazer força com o ombro para arrombar a porta, ele não consegue imediatamente, e enquanto isso está acontecendo, a Denise, ela pega o seu celular e tenta ligar para o 911. Na verdade, ela consegue ligar para o 911. Existe essa ligação, eu consegui escutar em alguns dos vídeos que eu assisti sobre esse caso, mas é uma ligação muito rápida, não dá para ouvir muita coisa, a não ser muitos gritos da Denise. E de repente essa ligação para. E acredita-se que essa ligação parou assim do nada, porque foi o exato momento que o Jake conseguiu entrar no banheiro. Quando ele entra, as duas ainda estavam na parte da banheira e nesse ponto aqui a Denise, ela estava em cima da Jamie, tentando proteger ela de todas as maneiras. Ela falava pro Jake para que ele pegasse qualquer coisa que ele quisesse ali da casa, que elas iriam cooperar, elas não iriam fazer nada. Ela só pedia, por favor, para que ele não as machucasse. Mas o Jake, ele estava decidido, então nesse momento ele pega uma fita adesiva, ele dá na mão da Denise e pede para que a Denise coloque uma fita na boca da Jamie. A Denise, ela estava apavorada, mas ela sabia que ela tinha que obedecer, então ela pega essa fita, só que ela não consegue tirar um pedaço da fita e colocar na Jamie. Ela estava muito apavorada, muito nervosa e é claro, né, porque como que você vai manter a calma nesse momento? Então ela não conseguiu fazer o que o Jake pediu e obviamente ele ficou muito irritado, então nesse momento ele até larga a espingarda, pega a fita da mão da Denise e ele mesmo coloca essa fita na Jamie. Ele também colocou essa fita nas mãos da Jamie, né, nos punhos e nos tornozelos. E depois disso, ele arrastou a Jamie para fora da banheira. Depois que ele tirou a Jamie da banheira, ele pega a espingarda e atira na Denise. A Denise também perdeu a vida quase que instantaneamente e a Jamie viu tudo isso acontecer. E além disso, né, além de ver o que o Jake tinha acabado de fazer com a sua mãe, quando ela está sendo levada para fora da casa, ela passa pelo corpo do seu pai. Nesse ponto aqui, a Jamie achou que iria morrer, né, que ela seria a próxima vítima, mas ela foi carregada para o carro do Jake. Ele a colocou no porta-mala, assim como ele tinha planejado. E toda essa ação aqui do Jake é dito que durou cerca de 5 minutos. Desde o momento que ele chega ali na casa até essa hora que ele sai com a Jamie. Vocês conseguem imaginar 5 minutos para destruir uma família? Para deixar a Jamie sem os pais? É assim, algo que a gente não consegue assimilar na nossa cabeça, né? Como uma pessoa pode fazer tanto estrago assim em 5 minutos? E agora, gente, acontece algo assim que é inacreditável, né? Porque
O Jake, então, ele começa a dirigir, né, com a Jamie no porta-mala. E vocês se lembram que a Denise fez aquela ligação para o 911. A polícia recebeu essa ligação, né? Escutou ali que era uma ligação cheia de gritos. Eles conseguem, de alguma forma, rastrear essa ligação e eles vão para a casa da Denise. E no momento que a polícia está se aproximando da casa da Denise e do James, né? Da Jamie, o carro do Jake passa, assim, na direção contrária. E tem, gente, a câmera do carro, né, da polícia, gravando esse momento. O momento que a polícia está indo até a casa da Jamie e vem vindo um carro na direção oposta. Esse carro era do Jake, ele estava com a Jamie dentro do carro. E é óbvio aqui, né, que a polícia não tinha ideia que aquele carro ali tinha alguma coisa a ver. Até porque o Jake, quando ele percebeu que a polícia estava vindo na direção contrária, ele não acelerou, ele não fez nada, ele agiu como uma pessoa normal agiria. Ele até reduziu um pouco a velocidade quando a polícia passou do lado dele. Bom, Jake agora sentiu que tinha cumprido com sucesso o seu plano, né? E ele vai agora dirigir até a sua casa na floresta, né? A casa que era do pai dele. Essa viagem é de mais ou menos aí 2 horas, né? Porque essa casa na floresta ficava na cidade ali de Gordon, como eu falei pra vocês, mas não fica bem na cidade, né? Ficava ainda numa região mais afastada. Então, foi uma viagem aí de 2 horas mais ou menos, da casa da Jamie até a casa dele. E a Jamie, durante todo esse tempo, ficou no porta-mala. É dito que ela escutou o barulho da polícia passando ali pelo carro e ela até achou que naquele momento ela seria salva, mas ela começou a ouvir esse barulho ficar cada vez mais distante. E o que ela fez durante toda essa viagem foi chorar pela situação dela, mas também por ter visto o que aconteceu com os seus pais, saber que mesmo que ela escapasse disso, ela não teria os pais de volta. Bom, quando a polícia chegou na casa, eles se depararam com aquela cena horrível, né? O James caído já no início, aqui na entrada da casa, e depois encontraram a Denise no banheiro. Logo, eles também ficam sabendo que o casal tinha uma filha, né, de 13 anos, a Jamie, e ela não estava na casa. E a polícia já ligou os pontos aqui muito rapidamente, né? Eles acreditavam sim que alguém entrou na casa para sequestrar a Jamie. E algumas horas aqui depois, o Jake chega na sua casa na floresta, ele tira a Jamie do porta-mala, leva ela para dentro da casa. E a casa do Jake nesse momento aqui, ela era muito nojenta, assim. Ele não limpava essa casa, né? Então existia assim restos de comida por tudo quanto é lugar, muito lixo, porque a gente sabe que ele é uma pessoa preguiçosa para o que tem que ser feito, né? Mas quando é pro mal, como eu já falei, a gente já viu que ele é bastante empenhado. Então, ele leva a Jamie para o quarto dele e pede para ela tirar a roupa e colocar um pijama que ele tinha reservado para ela, porque ele precisava queimar as roupas que ela estava usando. Obviamente, a Jamie obedeceu o que ele pediu e durante todo o tempo que ela estava trocando de roupas, o Jake ficou olhando para ela. Então, ele faz o que ele disse que ia fazer, ele pega as roupas dela, ele queima e aí ele informa a Jamie que agora era ali que ela iria morar. Ele disse para Jamie que ela teria que seguir todas as regras, que ela não poderia fazer barulho algum e que se ela não cumprisse as regras, se ela tentasse escapar, haveriam consequências. O tempo inteiro nesses primeiros dias aqui, o Jake ficava também sempre com a espingarda, ou pelo menos próximo da espingarda, como uma forma de atormentar a Jamie. Na verdade, gente, o que ele fez com os pais da Jamie, né, o que ela viu ele fazer, já foi o suficiente para que ela ficasse com medo, apavorada o tempo inteiro. Ela não ia tentar fazer nada aqui contra uma pessoa que tirou a vida dos seus pais assim tão friamente. Ela sabia do que ele era capaz. Ele também disse para Jamie que se alguém fosse procurar por ela ali na casa, nem ele, nem a Jamie sairiam vivos dessa. Bom, o Jake então disse para Jamie que enquanto ele não estivesse na casa, ela iria ficar em um local específico e esse local específico era embaixo da cama dele. Ele colocou assim até uma espécie de um cobertor, um edredom, uma coisa assim para ela deitar embaixo da cama dele e ao redor da cama, essa cama ficava encostada na parede e ao redor ali, né, onde tinham as outras aberturas ali na parte de baixo da cama, ele colocou uns
containerzinhos de plástico e dentro existiam pesos, assim, pesos muito, muito pesados mesmo, assim, pesos que a Jamie não conseguiria mover sozinha. Então ele colocava ela embaixo da cama e ao redor ele colocava esses containers com esses pesos para que ela não pudesse sair dali. É dito também que ele marcava exatamente onde ele tinha colocado, né, a exata posição que ele deixava esses containers com vários pesos. E se ele percebesse que tivesse tido qualquer movimentação, ou seja, a Jamie tentasse sair, ela tentasse mexer esses pesos, ele saberia e ele a puniria por isso. Outra coisa também que dificultava para a Jamie sair debaixo da cama é que é um lugar estreito, então você não consegue, por exemplo, mexer os braços, você não consegue se virar para tentar ter um pouco mais de força para empurrar. E foi basicamente nesse lugar que ela ficou durante os 88 dias. Não o tempo inteiro, eu já vou explicar, mas ela ficava por horas e horas e horas embaixo da cama, assim. Porque muitas vezes o Jake saía de casa, ele ficava algumas horas fora de casa. E algumas vezes ele estava trabalhando, né, nesses empregos que ele ficava 2 dias. Então, muitas vezes ele ficava cerca de 12 horas fora de casa e durante essas 12 horas a Jamie ficava nesse lugar aí embaixo da cama, sem poder ir no banheiro, sem comer nada, praticamente sem conseguir se mover. E já vamos voltar aqui para a dinâmica na casa do Jake, mas agora falando da investigação que começou depois que a polícia encontrou os corpos do James e da Denise lá na casa. O FBI foi chamado para investigar esse caso, né? Para vocês verem que já de cara ele foi levado muito a sério. Eles olharam propriedades ali da região que tinham câmeras de vigilância, mas eles não encontraram nada assim que desse alguma pista. Eles também seguiram pistas de outras pessoas que falavam o que eles achavam que pudesse ter acontecido. Conversaram com pessoas ali da família, amigos. Eles também, obviamente, procuraram por evidências dentro da casa, mas como a gente já sabe aqui, o Jake ele tomou todos os cuidados. Então, o FBI não conseguiu encontrar nada dentro da casa. O caso começou, claro, a ter uma cobertura muito grande ali da mídia. Então, o tempo inteiro estavam falando da Jamie na TV, nos jornais, na internet, porque a gente já tá falando aqui de 2018, né? Então, esse caso foi muito, muito falado na época. Todas as redes sociais falavam da Jamie ali, o Twitter na época, Instagram também, Facebook. E como é ali uma região de cidades pequenas, né, que ficam ali uma do lado da outra, o público ali da região se uniu de uma forma fantástica para procurar pela Jamie. No dia 18 de outubro, ou seja, 3 dias aqui depois que a Jamie desapareceu, 100 voluntários se inscreveram para buscar pela Jamie. Só que no dia ali apareceram mais de 300 voluntários. Eles faziam aquelas buscas ali pelas regiões de mata, né, onde uma pessoa vai meio que bem do ladinho da outra e eles vão varrendo toda a região, mas não encontraram nada. No dia seguinte, ou seja, no 4º dia aqui após a Jamie ter desaparecido, 2.000 pessoas apareceram para ajudar nas buscas. E 2.000 pessoas, gente, é muita gente para essa região. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa cidadezinha ali de Barron, hoje em dia, não tem 4.000 pessoas. Então vocês imaginam o quão grande foi aqui a colaboração da comunidade. As fotos da Jamie estavam em todos os lugares, não só na internet, como eu falei, mas ali pela região e na TV também. A tia da Jamie, a Jennifer, ela era ali a pessoa que mais falava com a imprensa. Ela fez um pedido falando que eles estavam esperando para reencontrar com a Jamie, que eles estavam muito preocupados com ela, que eles nunca parariam de procurá-la e que a cachorrinha da Jamie, a Molly, estava esperando por ela e com muitas saudades. E sim, a Molly, ela passou por tudo isso ilesa, né? Ela sobreviveu ali ao que aconteceu na casa e nesse momento aqui ela estava com a tia da Jamie, a Jennifer. E tem inclusive uma foto da Molly, da cachorrinha, com um cartaz. Nesse cartaz está escrito I miss you, Jamie, né? Eu sinto sua falta, Jamie. O FBI já de início aqui colocou uma recompensa de $25.000 para qualquer informação sobre a Jamie. E a fábrica onde os pais da Jamie trabalhavam, eles também colocaram mais $25.000, então totalizando $50.000 aí por qualquer informação sobre a Jamie. Bom, mas voltando aqui para a situação da Jamie com o Jake. Como eu falei para vocês, ele não colocava ela embaixo da cama o tempo todo. Não, porque o início de tudo isso, se vocês se lembram, era
porque o Jake queria uma companhia, né? Ele queria uma namorada. Então, ele tirava a Jamie debaixo da cama quando ele estava na casa e fazia ela conviver com ele ali dentro da casa. Então, ele fazia ela assistir TV com ele, jogar alguns jogos ali com ele, fazia ela conversar com ele, contar coisas ali como se eles fossem amigos. E no começo, aqui nas primeiras semanas, a Jamie, ela recusava qualquer tipo de interação, então ela não respondia quando ele perguntava, ela não fazia nada, né, que ele pedia pra ela fazer. Só que aí ela começou a conhecer o lado violento do Jake, né? Ele começou a amedrontá-la ainda mais, sendo violento com ela. Ela também não queria comer no início, ela se recusava, mas o Jake aqui também usou do seu lado violento ou ameaçador para que ela começasse a comer. Porque afinal, ele queria uma namorada ali por muito tempo, né? Então se ela parasse de comer, as coisas iriam complicar. E na cabeça do Jake, tudo estava correndo muito bem. O plano tinha dado certo. Ele tinha conseguido uma companhia ali para ele todos os dias, que era isso que ele queria. Ele achou que ele realmente tinha conseguido uma amiga e que essa amiga poderia se tornar uma namorada futuramente. Algumas vezes ele fez a Jamie dormir na cama junto com ele. E ela tinha que fazer isso, né, gente? A gente tem que lembrar aqui que ele sempre estava de alguma forma a ameaçando quando ela não estava embaixo da cama, e por tudo que ele fez com os pais, né? O Jake não teve nenhuma interação sexual com a Jamie, mas ele chegou a considerar. Só que só esse fato dela ter que dormir do lado de uma pessoa, para começar, estranha, né? Ela é uma garota de 13 anos, o Jake aqui está com 21. Mas não só isso, né? Não só por ser um homem estranho e ameaçador, mas por ser o homem que tirou a vida dos seus pais, né, e que a sequestrou. E que ela sabia que era capaz de fazer coisas muito piores. Então, eu realmente acho que a Jamie não conseguia nem dormir do lado dele ali na cama, né? Porque o medo e o terror deveriam ser muito grandes. Então, como eu falei, o Jake achava que na cabeça dele estava tudo ok, que era assim que funcionava a amizade entre pessoas, né? Então, algumas vezes que ele deixava a Jamie naquele lugar embaixo da cama, ele saía e ele voltava e ele trazia um café, ele trazia um lanche pra Jamie e na cabeça dele ele estava sendo legal. Não, Jake, você não estava sendo legal. Você seria legal se você tentasse fazer amizade com a Jamie normalmente, como uma pessoa decente. Só que existiram momentos também aqui de bastante ameaça, onde o Jake era violento com a Jamie, ele precisava manter o tempo inteiro a Jamie amedrontada. Existiam momentos que, por algum motivo, o Jake ficava bravo com a Jamie, ele chegou a bater uma vez nas costas dela, assim, muito forte, ele gritava muito com ela, e ela só ficava num canto chorando enquanto ele estava gritando. E quando o Jake saía de casa, ele forçava ela a ficar embaixo da cama. Mas, em alguns momentos, ela tinha que ficar embaixo da cama quando o Jake estava em casa. Porque, por exemplo, aos sábados, o Jake recebia a visita do seu pai. O pai ia visitar ali a cabana, afinal era a casa dele. E quando o pai do Jake estava lá na casa, a Jamie estava embaixo da cama presa. É dito que o Jake trancava o quarto dele e não deixava o pai entrar, falava que ele não podia entrar lá porque tinham várias coisas, e o pai também não queria entrar muito em atrito aqui com o Jake. O pai aparentemente não sabia de nada que estava acontecendo na casa, ele simplesmente achava que o filho tinha deixado o quarto bagunçado, ele não ia verificar nada, né, no quarto, ele ficava ali um tempo com o filho aos sábados e ia embora. E depois que o pai ia embora, o Jake tirava a Jamie debaixo da cama. Outra coisa que o Jake fazia também era, quando tinha alguém dentro de casa, ele ligava o som bem alto. Então, se a Jamie gritasse, por exemplo, ninguém ia escutar. E eu falei, né, quando ele recebia pessoas em casa. Sim, gente, porque as semanas foram se passando aqui, tudo isso aconteceu ali no meio de outubro, né? Então, passou outubro, novembro, chegou dezembro, chegou o Natal, e o Jake recebeu a família para o Natal ali, na casa ali, né, no meio da floresta. E ele fez a mesma coisa, a Jamie ficou embaixo da cama, ele colocou um som muito alto, ninguém foi entrar no quarto do Jake para olhar nada, curtiram ali um Natal em família, né, a família do Jake, foram embora e depois disso aí o Jake tirava a Jamie debaixo da cama novamente.
Uma coisa que eu vi, nas fontes foi que nesse período aqui que o Jake estava com a Jamie dentro de casa, posteriormente, né, alguns poucos amigos aqui do Jake falaram que nesse período o Jake parecia mais amigável, que ele parecia mais tranquilo, mais simpático, ele realmente estava mais feliz, né? Na cabeça do Jake, ele estava mais feliz porque agora ele tinha uma companhia. Bom, eu já falei aqui do Natal, né, mas voltando aqui um pouquinho, alguns dias depois do crime, cerca de 15 a 20 dias depois que os corpos já tinham sido examinados, aconteceu o funeral, né, dos pais da Jamie. E foi, obviamente, muito triste, mas a família aqui nem conseguiu viver esse luto, né, de perder duas pessoas ali, o James e a Denise. E a tia aqui, novamente, da Jamie, a Jennifer, ela vai aparecer em vários momentos aqui no vídeo, ela disse, na época, que eles não tinham tempo para viver esse luto, porque eles precisavam encontrar a Jamie. E quando eles encontrassem a Jamie, aí sim, eles viveriam esse luto junto com ela, né? Eles esperariam a Jamie para eles passarem por tudo isso junto, para assimilar o que eles perderam ali, né? O James e a Denise. E uma coisa que aconteceu durante todas essas semanas e meses aqui que a Jamie ficou desaparecida é que, em um belo dia, a casa ali da família Claus, né, a casa da Jamie, ela teve o seu alarme disparado. Alguém estava entrando na casa. A polícia tinha instalado sensores nessa casa porque eles acreditavam que, de repente, a Jamie pudesse voltar ou que o próprio sequestrador pudesse voltar. Então, eles instalaram vários sensores nessa casa e esses sensores dispararam. E quando eles foram averiguar, existia um homem lá dentro. Esse homem se chamava Kyle. Ele tinha 32 anos e ele foi pego dentro da casa ali da família Claus, roubando alguns itens. E esses itens eram algumas roupas da Jamie, inclusive uma calcinha. A polícia percebeu rapidamente que o Kyle não tinha nada a ver com o sequestro da Jamie, mas é óbvio que ele não saiu impune disso. Ele foi acusado de roubo e ele foi preso. E o que ele disse quando ele estava sendo interrogado pela polícia foi que ele queria ir até a casa ali da Jamie, porque ele sabia quem era a Jamie, ele sabia o que tinha acontecido com ela, porque ele ficou meio que com muita raiva do que aconteceu com ela. Ele tinha muita raiva de homens que pegavam menininhas, isso deixava ele muito irritado e ele queria caçar a pessoa que fez isso com a Jamie. E assim, qual é a explicação para isso, né? O que tá passando na cabeça dele? Ele quer caçar a pessoa que fez isso com a Jamie, mas então ele vai na casa da Jamie e pega uma calcinha dela. Não tem lógica nenhuma nisso, né, gente? Foi só para atrapalhar aqui as investigações. Bom, teve um dia aqui que foi no período aqui da virada do ano, né, final ali de 2018, início de 2019, que o Jake lá na casa começou a beber muito, ele ficou bem bêbado e ele começou a falar várias coisas pra Jamie, inclusive falar que ele estava arrependido do que ele fez, que ele estava se sentindo muito mal. Ele pediu desculpas para ela, ele falou que estava se sentindo realmente muito culpado. Ele disse então que ele deixaria a Jamie escrever uma carta para a tia dela para dizer que estava tudo bem e que ele daria um jeito de entregar essa carta, né, colocaria no correio para que chegasse até a tia dela. A Jamie, nesse momento, ela sentiu uma esperança, né? Ela poderia de alguma forma dizer onde ela estava, colocar algum sinal nessa carta, alguma coisa para que fossem salvá-la. Só que no dia seguinte, quando o Jake ele se recuperou dessa bebedeira, ele chegou pra Jamie e falou assim: olha, aquilo que eu falei ontem, esquece, tá? Eu não vou fazer nada daquilo, foi besteira. E na verdade eu nem me sinto culpado. A Jamie nesse momento ela perdeu qualquer esperança que ela tinha de falar com alguém, né, fora ali daquela casa. Mas ao mesmo tempo, ela também já estava colocando na cabeça dela que ela tinha que escapar dali, né? O medo que ela tinha de que as coisas piorassem muito era muito grande. Então, ela tinha que colocar na cabeça dela ali de uma maneira racional, encontrar um jeito de sair. E durante as semanas, e aqui a gente já tá falando de janeiro de 2019, então
olha quanto tempo que ela já tá nessa situação. Ela começou a fazer alguns testes ali naquela cama que ela ficava para ver o quanto ela conseguia mover aqueles pesos, né? De quanto em quanto tempo ela conseguia reunir forças para mexer esses pesos um pouco para fora, para que ela conseguisse ter um pouco mais de mobilidade ali embaixo da cama. Ela foi percebendo que ela conseguia mexer bem aos pouquinhos, né? Porque era realmente bem pesado. Então, ela não conseguia fazer a força toda de uma vez, não era algo rápido. Ela precisava pensar muito bem a hora de agir e teria que ser em um momento que o Jake ficasse por horas fora de casa, né? E ele fazia isso às vezes. Então, no dia 10 de janeiro de 2019, o Jake, por algum motivo, ele conta para Jamie que ele iria ficar fora de casa por algumas horas, cerca de 5, 6 horas mais ou menos, porque ele ia para uma entrevista de emprego em uma outra cidade. Então, a Jamie sabia que tinha que ser naquele dia, tinha que ser nesse período. Durante essas horas, ela tinha que dar um jeito de escapar. Ela não sabia se ela teria uma outra oportunidade que o Jake ficasse tanto tempo fora. Ela não sabia como o Jake ia começar a agir com ela, né, dia após dia. Então, esse era o momento. Então, quando o Jake sai de casa, ela está lá embaixo da cama, com todos aqueles pesos que ela não conseguia se mover direito, né, e ela começa lentamente a mexer nesses pesos. Ela começa aos pouquinhos a reunir forças e empurrar um pouco, até que ela consegue sair debaixo da cama. E no momento que ela consegue sair, ela leva um tempo para conseguir fazer isso, e quando ela sai da cama, ela corre imediatamente para a porta da frente da casa. Ela percebeu que estava muito frio, a gente tá falando aqui de janeiro, né, nos Estados Unidos, e ela não tinha nada nos pés, ela não tinha nenhum sapato. Então ela olhou um par de tênis ali que era do próprio Jake, ela veste esse tênis e sai correndo. E assim, gente, era uma região muito, muito remota. Né? Porque existe ainda. E estava muito, muito frio. Então, ela não conseguia saber exatamente para qual direção ela corria. Mas ela correu. Ela simplesmente correu. E no momento que ela está correndo e tentando fugir, ela encontra com uma mulher passeando com um cachorro. O nome dessa mulher é Jane Nutter. A Jane, gente, ela era uma conselheira que trabalhava com pessoas que tiveram traumas. E naquele dia, ela tinha saído para andar com o cachorro mais tarde que o normal. Ela tinha se atrasado. A Jamie, ela se aproxima dessa mulher, da Jane, e ela fala: "Socorro, eu preciso de ajuda. Eu sou a Jamie Kloss." A Jane, os nomes ficam todos parecidos, né? A Jane, a mulher que está com o cachorro, ela olha para Jamie, e na hora que a Jamie fala o próprio nome, ela automaticamente ligou a todas as fotos que estavam sendo mostradas durante todos esses meses nas redes sociais, na TV. A Jamie tinha um rosto muito conhecido ali na região, né? Então, quando ela falou o nome, a Jane sabia que era ela. E quando ela olhou e viu que ela estava ali com um tênis muito maior que o pé dela, ela estava com muito frio, porque ela estava com uma legging aparentemente bem fininha e apenas assim um moletom fino também. E esta mulher que estava ali, ela começou a pensar que ela precisava proteger a Jamie, ajudá-la, mas protegê-la, porque ela não sabia se o sequestrador dela poderia estar perto, né? Aparentemente, gente, aqui a Jamie, ela fala pra Jeanne que a pessoa que a sequestrou é Jake Peterson. E a Jeanne, ela sabia quem era o Jake, porque ela morava ali na região, ela morava ali muito próximo à casa do Jake. Eles eram praticamente vizinhos, né? Só que como eram casas assim de região de floresta, então fica mais longe uma da outra. Mas ela sabia quem era o Jake, ela sabia onde ficava a casa do Jake. E ela ficou com muito medo do Jake aparecer ali do nada. E outra coisa também que ela ficou com medo era de levar a Jamie para casa dela, porque a casa dela era muito próxima à casa do Jake. Então o Jake poderia bater lá, o Jake poderia procurar pela Jamie lá, né? Então, o que esta mulher fez, a Jeanne? Ela começou a levar a Jamie para outro lugar, para uma outra região, para tentar encontrar uma outra casa e pedir ajuda. Então, as duas começam a caminhar e elas chegam na casa de um casal. Esse casal era Peter e Kristen.
E quando a Ginny e a Jamie batem na porta desse casal ali da casa deles, e imediatamente ali eles são informados, né, da situação, que ela era a Jamie Claus e eles precisavam ligar para a polícia. E quando a Jamie chega na casa desse casal, ela também começa a contar tudo o que aconteceu com ela. Ela fala que ela foi sequestrada, ela fala do nome novamente, né, Jake Patterson. Ela fala que foi ele que tirou a vida dos pais dela. E agora, esses 3 adultos aqui que estão com a Jamie, né, a Ginny, o Peter e a Kristen, eles estão com muito medo dessa situação. Eles também sabem que o Jake mora ali perto. E fora isso, eles sabem de novo aqui do que o Jake é capaz agora, né? Eles não imaginavam que a Jamie estava tão próxima assim deles e que o próprio vizinho era o culpado de tudo. Mas agora sim, eles sabem que o Jake tem uma arma e que ele é capaz de matar. Então eles estavam também com muito medo, mas eles iriam ajudar a Jamie, é claro. Então, eles ligam finalmente para o 911 e é a Kristen que faz essa ligação e ela fala que ela está com a Jamie Claus em sua casa. Enquanto eles estão fazendo essa ligação, e ia demorar um pouco até a polícia chegar ali na casa, né? O Peter, ele pega a sua arma e ele meio que monta, assim, uma guarda ali na frente da casa, sabe? Ele fica ali esperando caso o Jake aparecesse, né? Ele queria estar preparado. Dá pra perceber que eles estavam com muito medo, porque o tempo inteiro que eles estão falando com a polícia, passando as informações, eles ficam pedindo o tempo inteiro assim, ó, eles já estão chegando, vocês já estão perto, quanto tempo vai demorar? Porque eles realmente tinham medo que nesse momento aqui o Jake estivesse procurando pela Jamie, né? E que fosse chegar ali na casa, chegar atirando, qualquer coisa do tipo. E uma coincidência aqui, gente, que a Kristen, né, a dona dessa casa aqui que tá acontecendo tudo isso, ela foi professora do Jake no ensino médio. E ela disse, assim, que dos alunos ali que ela deu aula, né, da classe do Jake, ele era o aluno, assim, que ela menos imaginaria que fosse fazer algo nesse sentido. Bom, a polícia chega, né? E assim que a polícia chega na casa, eles já colocam a Jamie no carro para tirar ela ali daquela região, tá? E depois fazer as perguntas, depois tentar entender o que aconteceu. Mas eles precisavam tirar ela dali. E ao mesmo tempo começou uma busca pelo Jake Patterson. E que não durou muito tempo, porque apenas 11 minutos depois que a Jamie foi levada para a delegacia, né, sã e salva, eles encontraram o Jake. E o Jake, sim, estava procurando pela Jamie. Ele estava com o seu carro, né? E ele estava ali pela região tentando encontrar a Jamie andando, de repente, em algum lugar. Então, sim, era realmente um perigo, né? O medo que os 3 ali que ajudaram a Jamie estavam sentindo era real. O Jake, quando ele voltou para casa e percebeu que a Jamie tinha fugido, ele ficou furioso. Ele ficou furioso e muito nervoso. Então, imediatamente, ele pegou o seu carro e começou a procurar por ela, né? Mas não demorou muito tempo, como eu falei, logo ele foi preso. Quando a polícia aborda o carro do Jake, ele sai lentamente do seu veículo, ele levanta as mãos para cima e ele fala: "Eu sei do que se trata. Eu fiz isso." Bom, gente, vocês imaginam, né, como foi essa notícia aqui de que a Jamie Claus foi encontrada viva. Não só para a família dela, né, que a gente já vai falar da família dela, mas para toda a comunidade e inclusive para o xerife que estava trabalhando nesse caso. Tem uma coletiva, né, que eles fizeram e esse xerife dá pra ver, assim, no olhar dele que ele tá muito, muito feliz. Ele até fala, assim, que as pernas dele tremeram no momento que ele soube que a Jamie tinha sido encontrada. A Jamie, ela ficou um dia no hospital, recebendo um tratamento pra ver se estava tudo ok com ela e aparentemente estava. A primeira pessoa que viu a Jamie ali da família foi o avô dela. Ele fez questão de ser a primeira pessoa a dar um abraço na Jamie e eu não consegui informações se esse avô era materno ou paterno, mas indiferente aqui, né, porque ele também tinha perdido um filho ou uma filha. Agora ele estava se reencontrando com a neta, né, então eu não consigo imaginar a sensação de alívio que esse avô teve ao abraçar a Jamie. Depois desse dia no hospital, a Jamie, ela foi liberada e ela podia voltar para casa. Infelizmente, ela não poderia voltar para a casa que ela estava acostumada, que era a casa com os seus pais. Ela não ia receber o abraço desses pais depois de tantos dias que ela estava fora. Ela não ia ter esse reencontro, né? O que é muito triste da gente pensar. Em alguns casos de sobrevivente que a gente vê, né? A pessoa sobrevive e ela consegue voltar para a família. A família tem esse reencontro novamente e aqui não foi esse o caso.
Mas a Jamie tinha a tia dela, a Jennifer, para recebê-la. E não só a Jennifer, pelo que eu vi no documentário do 48 Horas, a Jamie tem várias tias e primas também. Então, obviamente, ela foi recebida com muito carinho por todos. E até onde eu sei, a tia da Jamie, a Jennifer, ela é a guardiã legal da Jamie até os dias de hoje. Se bem que nos dias de hoje, a Jamie já é maior de idade, né? Então, eu não sei como está essa situação. A gente já vai falar mais sobre o pós disso tudo. Nesse momento aqui também foi, como eu já citei anteriormente, a hora que a família pôde viver o luto, né? Pelas mortes do James e da Denise, junto com a Jamie, né? Eles estavam ali também vivendo tudo isso, mas estavam ali para dar esse apoio para Jamie. Ela não estava sozinha. Um momento muito feliz aqui foi quando a Jamie pôde se reunir com a sua cachorrinha, com a Molly. E, enfim, foi um momento muito emocionante para a família, mas, gente, muitas pessoas se emocionaram com esse caso, né? De novo, aqui no documentário do 48 Horas, as 3 pessoas que ajudaram a Jamie aqui, eles falam bastante nesse documentário e eles se emocionam muito. E o Peter, ele fala que ele sente que o que aconteceu ali naquele dia, no dia que a Jamie conseguiu escapar, foi obra de Deus, né? Porque ele fala assim que a Jane, a mulher que estava passeando com o cachorro, ela estava atrasada naquele dia. Aquele não era o horário que normalmente ela passearia com o cachorro, né? Ela foi um pouco mais tarde. E naquele dia, ele também estava em casa. Pelo que eu entendi, não era normal, não era comum ele estar em casa naquele horário, mas ele estava naquele dia. Então, ele diz que tudo aconteceu por um motivo, e esse motivo era ajudar a Jamie. Mas não importa ali o que eles fizeram, tudo começou, né? Toda essa corrente aqui começou quando a Jamie foi corajosa e forte o suficiente para sair daquela casa. Foi no momento que ela decidiu escapar, no momento que ela falou, eu tenho que sair daqui. E quando ela tomou essa decisão, parece que tudo se alinhou para aquele momento que ela encontrou primeiro aquela mulher com o cachorro e depois eles foram até a casa desse casal que estava em casa naquele momento, naquele exato momento. Bom, mas falando aqui do Jake, ele foi preso e ele confessou tudo o que ele fez, tá? Então, é por isso que a gente tem tantos detalhes do que aconteceu, tanto na casa lá da floresta com a Jamie, quanto os eventos ali que aconteceram com os pais da Jamie. Enquanto ele estava preso, aguardando o julgamento, ele escreveu uma carta falando que ele estava profundamente arrependido do que ele tinha feito, que foi uma estupidez. Ele escreveu também nessa carta diretamente para Jamie, falando que ele sentia muito por tudo que ele fez e ele sabia que isso não significava muito para ela. E, inclusive, nessa carta ele colocou até uns corações, assim, ele desenhou uns corações do lado do nome da Jamie, o que é simplesmente ridículo. Porque o jeito que ele fala nessa carta, parece que a coisa que ele fez foi uma coisa pequena. Sabe quando a gente fala assim, ai, aquilo que eu fiz lá foi muito estúpido, desculpa, tá, vamos ficar aqui de bem. Não, gente, ele tirou a vida das pessoas mais importantes da Jamie, do pai e da mãe dela. Para ele escrever numa carta depois, ai, sinto muito, foi muito estúpido, eu estou arrependido, e desenhar uns coraçõezinhos do lado do nome da Jamie, esse cara é patético. Uma coisa que o Jake falou sobre o crime é que quando ele foi atirar na Denise, ele não conseguiu olhar para Denise, ele meio que desviou o olhar para atirar. E é dito que ele ficou um pouco surpreso com a reação da Denise, a reação dela estar ali tão ferozmente defendendo a filha, né, protegendo a filha. Parecia que ele nunca tinha experienciado isso, sabe? Esse amor materno, essa coisa tão grande assim de proteção. Então, que ele se sentiu desconfortável, né, com isso, por isso que ele não conseguiu atirar tão friamente na Denise, ele teve que desviar o olhar. E uma coisa que aconteceu aqui no pós, né, depois que a Jamie já estava em casa, quem visitou ali a cidade e falou com a Jamie foi a Elizabeth Smart. E para vocês que acompanham bastante o True Crime, vocês já vão identificar quem é a Elizabeth Smart. Ela foi também sequestrada em 2002, ela ficou mantida em cativeiro por 9 meses e ela foi até a cidade de Barron ali para dar conselhos sobre como ajudar a Jamie a passar, né, por esse período. Então, talvez ela fosse ali a pessoa mais próxima a entender o que a Jamie estava passando. E o conselho que ela deu foi apenas de voltar ao normal, de não ficar sempre trazendo esse assunto à tona, né? Então, ela falou, inclusive, assim, para tirar os cartazes e
faixas que tinham na cidade de boas-vindas para Jamie, né? Tipo de seja bem-vindo à sua cidade, seja bem-vindo à sua casa, porque não é algo normal, né? E toda vez que ela olhasse para aquelas faixas, ela teria uma lembrança do que aconteceu. Inclusive, ela até falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, muitas pessoas agora, depois de tudo que aconteceu, conheciam a Jamie, né? Sabiam o que aconteceu com ela, mas a Jamie, ela não conhecia a maioria dessas pessoas, né? Ela conhecia as mesmas pessoas que ela conhecia anteriormente. Então, a Elizabeth, ela disse assim, para não abordar a Jamie e começar a falar do caso como se vocês fossem conhecidos, porque na verdade ela não te conhece, é só você que conhece ela. E essa abordagem às vezes pode ser invasiva, né? Essa abordagem pode sempre trazer esse assunto à tona novamente. Então, se as pessoas vissem a Jamie na rua e elas não conheciam a Jamie antes de tudo isso acontecer, então era para elas continuarem com esse comportamento de pessoas desconhecidas, porque a Jamie precisava voltar para a vida dela normal. E a vida dela normal não era com um monte de gente conhecendo ela. E foi exatamente isso que aconteceu. A cidade ali, a região, começou a tratar isso com muita delicadeza, assim. Eles não ficavam abordando a Jamie, eles deixaram com que ela se recuperasse no tempo dela. Até mesmo a família, eles falam no documentário que eles não ficavam questionando ela sobre o que aconteceu, eles esperavam ela falar, quando ela estava a fim de falar de alguma coisa, ela falava e eles escutavam, mas eles não ficavam abordando ela o tempo inteiro. Então eu achei isso bem cuidadoso da parte da família e das pessoas ali da cidade. Bom, voltando ao Jake aqui, ele se declarou culpado, como eu já falei, então não teve um julgamento, mas teve uma espécie de uma audiência, né, onde os familiares puderam falar, onde ele também pôde dizer que ele se declarava culpado e tudo mais, e a questão da sentença também. Bom, o Jake, ele chorou muito quando ele pôde falar. Ele disse que se arrependia, né, como eu disse, do que ele tinha feito. Ele falou que ele faria qualquer coisa para poder trazer os pais da Jamie de volta, mas as pessoas que estavam ali acreditavam que esse choro não era verdadeiro, ele não estava arrependido e, na verdade, ele só estava chorando porque ele foi pego. E uma coisa que você vê que ele não estava realmente, assim, chateado com isso, assim, é que de alguma forma ele ainda queria ter o controle da situação. Porque basicamente foi isso que ele fez com a Jamie, né? Ele pegou a Jamie, levou para casa dele para ter o controle sobre ela, para ter o controle ali de uma amizade, né, que não existia, obviamente, né, mas que na cabeça dele ele estava controlando e estava tudo ok. E ali, nessa audiência que eles fizeram, ele também queria ter um tipo de controle, né, porque ele escreveu aquela carta e essa carta foi lida, aparentemente, ali nessa audiência, mas o juiz, ele não leu toda a carta. E aí, teve uma hora que ele parou a leitura da carta e o Jake achou ruim. Ele falou assim, você não vai ler o resto da carta? Tá cheio de coisa escrita aí, você não vai ler? Ele ficou chateado também que as pessoas estavam pintando ele como se ele fosse um serial killer, como se ele fosse um monstro. E ele falava que ele não era isso. E que, na verdade, ele tinha um motivo pelo qual ele fez tudo isso. Só que esse motivo era complicado. Ele não conseguia explicar. Ele também disse que não foi algo sexual. Ele afirmou que ele não abusou dela e aparentemente isso é verdade. Mas que ele fez tudo isso pela companhia. Ele queria ter alguém ali com ele todos os dias. Bom, alguém deveria ter avisado para ele que não é dessa forma que você faz uma amizade, né? Sequestrando uma pessoa e trazendo para sua casa. O Jake Patterson foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos e depois mais 40 anos pelo sequestro. E o juiz também decidiu que ele nunca obteria a liberdade condicional. Então, o Jake, ele vai ficar preso para o resto da sua vida. E o Jake, ele foi notícia novamente na prisão. Ele se envolveu em brigas aí na prisão. Na verdade, quando os presos ali sabiam do que ele tinha feito, a gente sabe aí que a prisão tem as suas leis, né? Entre os presos, os seus códigos. Então, ele foi agredido por outro prisioneiro e tem essas imagens. E o que eu encontrei em uma das fontes que eu usei aqui para esse vídeo foi que, finalmente, o Jake fez um amigo. Fez um amigo na prisão. E vocês querem saber quem é esse amigo, gente? O Chris Watts. De novo, para quem conhece True Crime, sabe quem é o Chris Watts. E eu preciso dizer para vocês, gente, que eu quero muito trazer esse caso aqui. Eu sei que muitos de vocês me pedem. E se eu falar para vocês, gente, que esse era um dos primeiros casos que eu queria trazer pro canal. E eu não trouxe até os dias de hoje, mas eu trarei. E aí vai ser um vídeo daqueles. Vai ser daqueles de quase 3 horas. Bom, mas terminando o vídeo aqui falando da Jamie. Como está a Jamie nos dias de hoje? Bom,
não temos muitas notícias da Jamie, porque como eu falei já no início do vídeo, né, a Jamie e a família da Jamie, ela era essa família um pouco mais reservada, assim, né, mais entre eles, e ainda mais depois de tudo isso que aconteceu, as coisas continuam assim. Então, se você vai procurar pela Jamie nos dias de hoje aqui, você vai sempre encontrar ali uma declaração da tia dela. A tia dela meio que alimenta aí a imprensa, né, com notícias da Jamie. Mas ela diz que a Jamie está muito feliz, que ela retornou às atividades que ela fazia anteriormente, que ela continua com os seus amigos. Ela fala também que os familiares estão deixando a Jamie tomar as decisões dela no tempo dela. Então toda essa recuperação aqui está sendo de uma forma bem carinhosa assim com a Jamie. E ela é mais reclusa realmente, ela está vivendo a vida dela lá, quietinha, e eu acho ótimo. Eu acho que se um dia ela for falar mais do que aconteceu com ela, né, a perspectiva dela realmente, tem que ser algo que venha dela, né? Que ela tenha vontade de fazer isso, né? Não dá pra ficar exigindo que ela fale de uma coisa que é tão triste, que foi algo assim, que apesar de ter tido esse final, que ela saiu, ela perdeu os pais. Foi algo terrível, algo traumático. Então, eu acho que a pessoa tem que saber o tempo dela, né? De falar sobre isso. E eu quero terminar aqui o vídeo falando palavras da própria Jamie. Porque nessa audiência que teve, né? Que o Jake pôde falar e tudo mais, a Jamie não falou, mas ela enviou uma carta pelo seu advogado. E esta carta foi lida. E eu vou ler aqui para vocês o que tinha nessa carta. Jake Peterson tirou muitas coisas que eu amava de mim. Ele tirou minha mãe e meu pai. Eu amava muito a minha mãe e meu pai. Ele os tirou de mim para sempre. Eu me sentia segura na minha casa. Eu amava o meu quarto e todos os meus pertences. Ele levou tudo isso também. Meus pais e minha casa eram as coisas mais importantes da minha vida. Ele tirou tudo de mim de uma forma que sempre me deixará com uma memória horrível. Mas há algumas coisas que Jake Peterson nunca pôde tirar de mim. Ele não pôde tirar minha liberdade. Eu era mais inteligente e peguei de volta minha liberdade. Ele pensou que poderia me controlar, mas ele não podia. Eu fui corajosa, ele não. Ele pensou que poderia me fazer gostar dele, mas ele estava errado. Ele nunca pôde me mudar ou tirar quem eu sou. Eu vou continuar a fazer grandes coisas na minha vida e ele não vai. Ele roubou meus pais de mim. Ele roubou quase tudo que eu amo de mim. Por 88 dias, ele tentou me roubar. Ele não se importava com quem ele machucou ou quem ele matou para fazer isso. Ele deveria ficar preso para sempre. E eu não tenho mais o que falar da Jamie, gente. Ela falou tudo nessa carta. Além de tudo isso, né, de tudo que ela passou, ela ainda escreveu tudo isso para ser falado naquele dia. Eu fico muito feliz de saber, através da tia dela, que ela está bem, que ela está retornando à vida dela. Eu acho que ela ainda vai realizar coisas incríveis. Ela é muito, muito nova. E como ela mesmo disse, ela é inteligente, ela é corajosa. Então, eu tenho certeza que muitas coisas boas virão para Jamie. E só para agora realmente finalizar esse vídeo, eu vou ler uma frase aqui pequena que a tia da Jamie falou. Ela fala o seguinte: você não sabe o que o amanhã trará. Então, sempre tire um tempo para dizer aos seus entes queridos o quanto você os ama. E com essa frase eu termino esse vídeo aqui na véspera de Natal. E essa frase aqui, ela serve para a vida inteira, né? Mas a gente sempre sabe que nessa época do ano a gente fica um pouco mais emotiva. Algumas pessoas ficam muito mais felizes, outras mais tristes. Mas a emoção, o sentimento, seja ele aqui para alegria ou mais para tristeza, ele tá muito presente nessa época do ano, né? Natal, final de ano aqui, onde a gente quer recomeçar, onde a gente quer colocar planos em prática, onde a gente repensa tudo e todos, relacionamentos, trabalho, enfim. A gente sempre tá mais emocional, né? Nessa época do ano. E... ai, não vou conseguir falar. E essa frase aqui da tia da Jamie diz muito, né? Porque a gente tem que ter esse tempo para agradecer quem tá com a gente, né? Agradecer os momentos que a gente tem com outras pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Não briguem por coisas pequenas.
Eu sempre falo assim, não vão dormir brigados, não pare de falar com uma pessoa por coisas pequenas, se resolvam, sabe, gente? Porque a vida é isso, assim, ela pode acabar de uma hora para outra, infelizmente, é por isso que ela é tão rara, é por isso que ela é tão preciosa e importante, que a gente tem que cuidar da nossa vida e da vida das pessoas que a gente ama, assim. E por isso que essa frase faz tanto sentido aqui no Natal, né? Que eu sei que muita gente tá nesse momento aqui brigado com alguém, tá estressado com alguém. Eu acho que repensem nesses momentos, sabe, assim, de você poder voltar a falar com uma pessoa que importa pra você e às vezes você não tá falando por coisas pequenas, por coisas que não fazem realmente algum sentido. Eu sei que tem coisas sérias, a gente sabe disso, mas se você tá nessa situação, sabe, assim, pô, tô com vontade de falar com tal pessoa e não falo porque porque aquela pessoa falou aquilo aquela vez. Ou seja, enfim, coisas pequenas, sabe? Repensem isso, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? Nesse caso aqui, a Jamie, ela foi dormir com os seus pais, feliz da vida, e acordou na madrugada, em 5 minutos, ela não os tinha mais, sabe? É devastador. E agora eu vou aqui para os meus recadinhos de Natal para vocês, tá? Para quem tá ainda aqui no vídeo, né, gente? Porque eu sei que muita gente sai muito antes. Mas eu quero desejar para vocês aqui um Feliz Natal, mesmo você que não gosta muito dessa data. Entenda que é daqui do meu coraçãozinho para você aí, eu tô desejando coisas boas quando eu digo Feliz Natal, tá bom? Vocês são muito importantes para mim, então eu preciso dizer isso sempre, né? Assim como a tia da Jamie falou, tire um tempo para falar o quanto você gosta de outra pessoa, o quanto ela é importante para você. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Eu não vou conseguir falar muita coisa, gente, eu tô emocionada demais. Então eu só quero dizer aqui pra vocês que eu espero que vocês tenham um final de ano maravilhoso, que o ano que vem seja um ano espetacular pra todo mundo que tá aqui me assistindo e que eu tenha aí vocês do outro lado também durante 2025, né? Fazendo companhia pra mim e eu pra vocês, que seja um ano bom pro canal também, mas eu quero dizer exatamente isso, assim, vocês são muito importantes pra mim e eu sempre vou tirar esse tempo pra dizer isso. E é isso para o caso de hoje. Foi um final de vídeo meio estranho aqui, né? Mas enfim, eu comecei a falar coisas sem ter combinado muita coisa aqui, né? Quero agradecer aos membros queridos, esses nomes que vocês estão vendo aqui na tela. Quero agradecer a Aninha Ito, a Beatriz Sader, a Gabriela Rocha e a Márcia Yates, membros patrocinadores aqui do canal. E se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição. Na descrição tem vários links. Tem sugestão de casos, tem as playlists aqui também do canal. Vai lá maratonar nesse final de ano. E a gente vai se ver agora, gente, só em 2025, tá? Na última terça-feira aqui, que é o ano novo, né? Não vai ter vídeo, mas aí depois a gente volta normalmente aqui com os vídeos às terças, tá bom? Então eu vejo vocês em 2025. Pra gente ter mais um ano incrível juntos, tá bom? Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!